sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Bem, meus irmãos, eu estava muito animado e na expectativa de começarmos a escola de ministérios. Mas nessa semana, esses últimos dias, eu fiquei uma expectativa mais intensa ainda. Porque a cada dia que eu estudo a matéria, eu vou vendo duas coisas. A primeira é que nós vamos construir juntos uma caminhada de discipulado. Nós temos um roteiro, nós temos a matéria, nós temos os tópicos, nós temos as lições, mas nós vamos construir juntos uma caminhada. Na verdade, essa escola é o mais alto nível de discipulado ministerial que nós já tivemos no projeto. O objetivo não é apenas você fazer as lições do ministério, ou da escola de ministérios, mas você se tornar o líder de um ministério na vida da igreja. E esse é o objetivo desse ano de estudos. Então, em todo tempo, toda matéria, nós vamos estudar com esse alvo. Eu estou me preparando em uma área específica, uma área ministerial específica, para entrar em ação. O ano que vem, alguns irmãos até pensaram, né, que, olha, que bom, o ano que vem eu não vou poder, não vou precisar vir no domingo, nem na quinta, porque eu já vou ter terminado, graças a Deus. Mas, na verdade, irmão, o ano que vem você vai estar liderando, envolvido, trabalhando em uma área ministerial da vida da igreja, a fim de que sua vida cresça mais ainda em outros frutos, em outras vidas, em outras pessoas, né? Eu começo esta apostila dizendo que quero levar vocês a serem ministros que impactam e fazem diferença no poder do Espírito Santo. Ministros que fazem diferença. Quando lemos, estudamos Efésios 4, ali está muito claro que a minha missão como pastor não é apenas conduzir um rebanho, mas fazer com que os irmãos desse rebanho sejam desafiados e tenham condições de liderarem a obra do reino de Deus. Liderarem um ministério específico da vida da igreja. E a escola de discípulos tem esse propósito. Não apenas as pessoas passarem pela escola, se formarem, terem um diploma, porque isso nem é importante aqui, mas receberem alimento sólido suficiente para que possam se tornar líderes frutíferos de Deus. Só uma observação com relação à palavra líder. Nós temos na nossa cultura, uma cultura brasileira, de terceiro mundo, meio tupiniquim, de que esse negócio de ser líder não é para mim. Olha, graças a Deus tem o pastor Soares lá, ele é o líder, Mas, na verdade, a palavra líder, ela é apenas uma palavra que está no lugar da palavra discípulo. Porque a Bíblia diz, todo o poder foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. A quem Jesus disse, ide e fazei discípulos? Aos discípulos. Então, um discípulo, ele já tem de imediato o entendimento pela palavra de que ele tem que fazer discípulos. Um discípulo, ele tem a missão de fazer discípulos, e para fazer discípulos ele precisa crescer como discípulo. E isso é o mesmo que ser líder.
né? Provavelmente você não vai liderar a vida financeira da igreja, provavelmente você não vai liderar a vida de visitação da igreja, provavelmente você não vai liderar o dia a dia do trabalho da secretaria, provavelmente você não vai liderar uma série de coisas que você vai dizer assim, graças a Deus que eu não quero ser líder disso. Mas se tem algo que você e eu seremos, pela palavra do Senhor, é discipuladores. Gente que faz discípulos. E isso é o mesmo que dizer líder. Por isso eu falo, eu quero levá-los a serem líderes, ministros, discípulos que formam discípulos e que fazem diferença no poder do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Esse versículo nos amplia o entendimento de discípulos fazendo discípulos. Nós estamos saindo da Babilônia, ou melhor dizendo, nós estamos saindo de Roma. O que significa Roma ou Babilônia? Significa o sistema religioso que impera. E estamos voltando a Jerusalém, que significa o lugar do trono, da adoração, do culto, da noiva, do corpo de Cristo. E o sistema romano, o sistema babilônico, o sistema religioso diz, alguns são pagos, têm dons, vêm e cantam, vêm e pregam, vêm e cuidam. E os que pagam, vêm e recebem, assistem. Isso está dito de uma forma mais rebuscada, mais polida, na cultura clero e leigo. Isso é Roma, isso é Babilônia, isso é sistema religioso. Mas Deus nos chama como igreja a sairmos desse sistema e caminharmos de volta a Jerusalém, onde todos apresentam culto ao Senhor. Onde cada membro, cada irmão, cada discípulo é um ministro cheio do Espírito Santo. E esse versículo nos amplia o entendimento, porque ele nos mostra que isso não é possível na força do nosso braço. Isso só é possível mediante o poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode derramar dons em nós, capacitações sobrenaturais que nos levam a cumprir a obra do Senhor. Você vai descobrir, com o passar do tempo, que as igrejas, as pessoas, os líderes altamente capazes, mas sem o Espírito Santo, não produzem nada do que o Senhor quer que a gente produza para o corpo de Cristo. Não geram vidas, não transformam vidas, não acrescentam às vidas tudo que Deus tem. Eles são apenas muito capazes, talentosos, cheios de recursos. E pode ter certeza, Deus quer que eu e você sejamos capazes, talentosos e cheios de recursos. Mas sem o Espírito Santo, não tem jeito. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Agora, se alguém não tem dons, não tem capacidade, não tem o conhecimento, nada disso é problema para Deus. Porque na hora que o Espírito Santo vem e governa a nossa vida, Ele dá dons, Ele manifesta poder espiritual, que é a única condição realmente necessária para a obra de Deus ser executada. Dons espirituais. Então, se estamos começando uma escola de ministérios, estamos começando porque entendemos, eu sou um discípulo e eu tenho que fazer discípulos. Eu tenho que atuar na vida da igreja. Eu tenho que ser frutífero, eu tenho que ser próspero. Eu quero ser próspero. E sabendo que não é na força dos meus dons, do meu braço, da minha intenção, da minha dedicação, da minha disposição, da minha boa vontade, é na força do Espírito Santo. Isso é traduzido de forma palpável para o nosso dia a dia, pela visão clara de dons espirituais. Quais os dons que Deus te deu? Quais os dons que Deus te deu?
geralmente, as pessoas usam o dom que têm de uma forma eficiente, frutífera, no ambiente de trabalho. Porque nós herdamos isso, e é uma boa herança, de que nós precisamos fazer bem feito. É até possível que a gente avalie que existe uma pequena parcela, que é a parcela do retorno. Se eu não for um bom funcionário, eu posso ser mandado embora e eu não tenho o meu sustento. Mas se eu for o melhor funcionário, o meu sustento vai aumentando. E eu não estou dizendo que essa é a motivação única das pessoas. Pelo contrário, os bons mesmos não têm isso como principal motivação. Está no coração, está no nosso espírito, está no nosso ser, herdado de Deus, esse desejo: eu quero fazer melhor, eu quero ir além, eu quero ser o melhor, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero frutificar, eu quero construir uma boa obra. E lá fora, no ambiente de trabalho, nós ainda temos uma faixa de atuação que a gente consegue frutificar com a força do nosso braço. Mas se nós quisermos frutificar muito além dessa faixa profissional, racional, lá no ambiente de trabalho, nós também vamos precisar de dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, eles vêm sobre os nossos dons naturais e eles fazem o que é impossível a nós, que é gerar vida. Vida que transforma, vida que impacta. Por isso, um líder, alguém que quer crescer conforme o chamado de Jesus, precisa entender, primeiro, que essa é uma ordenança do Senhor. Irmã Conceição, Deus te chamou para ser uma discípula de Jesus e fazer discípulos. E Deus te deu dons específicos que serão graciosamente dinamizados pelo Senhor, poderosamente dinamizados pelo Espírito Santo, para frutificar para o reino. Isso é o que nós estamos gerando aqui como igreja. Para mim, é algo assim que não tem preço, irmão. Nós começarmos lá de trás, muitos aqui que eu batizei, e víamos caminhando, e você crescendo na palavra, e você agora começando um ano em que você vai despontar como alguém cheio do Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, e vai romper e frutificar. Deus vai trazer outras congregações, Deus vai trazer outras famílias, Deus vai trazer outras vidas. Não importa qual a área, não importa como, Deus vai te levantar como um líder frutífero, cheio do Espírito Santo, para frutificar. Louvado seja o Senhor. Você encontra nesta primeira folha este gráfico que eu compartilhei com os irmãos lá no iniciozinho do ano de 2007. Nós tínhamos um grupo de pessoas que eram os telespectadores do programa. Deste grupo de pessoas, deste universo, surgiu um outro grupo, que eram os que participavam das reuniões semanais na Associação Médica. Deste grupo da Associação Médica, surgiu um outro grupo. Saíram algumas pessoas que se tornaram os novos discípulos, lá no início. E muitos deles estão aqui hoje. Deste primeiro grupo de novos discípulos, o Senhor está gerando líderes frutíferos. E deste grupo de líderes frutíferos, o Senhor está gerando a próxima leva de novos convertidos. O grande grupo de novos convertidos, que não virá através de mim, não virá através da televisão, não virá através da associação médica, virá através de vocês. E o que nós vamos viver durante esse ano é uma caminhada para recebermos do Senhor a direção, a diretriz, os fundamentos doutrinários, bíblicos, a visão clara do ministério que Deus te deu para você romper. Não é para você ficar aqui mais 10 anos, debaixo da minha liderança, sentando e ouvindo mensagem.
É possível que a maioria de vocês aqui vão daqui a 100 anos, 100 anos, aí exagerei, mas daqui a 60 anos, estar debaixo da minha liderança. Mas frutificando como um pai que conduz os filhos até a idade da maturidade, o momento em que ele deixa pai e mãe, forma a sua família, e vai florescer, prosperar na sua família, mas o pai continua sendo pai, assim é a vida da igreja. É possível que alguns aqui o Senhor mande para outra nação. É possível que o Senhor... É possível não, haverá pessoas que o Senhor vai mandar para outra nação. Francisco já cutucou a Renata ali. Que o Senhor vai levar para iniciar uma célula numa outra região da cidade. E aquela célula se transformar em uma igreja naquela localidade. Cheia de novos convertidos. Porque, irmãos, você pode ter certeza de uma coisa. Não falta lugar nessa cidade para você começar um novo grupo, uma nova célula, uma pequena família, salva, e dali se multiplicar e formar uma outra nação, que faz parte do reino de Cristo. Se tem espaço nessa cidade, não é para ganhar dinheiro, não é para construir mais prédio, tem um monte de coisa que nem tem espaço mais nessa cidade, mas se tem espaço, uma coisa você pode ter certeza, é para ganharmos mais vida, mais vidas, né? Então esse estudo, ou esse gráfico, nos mostra claramente que nós estamos vivendo isso aqui. Para mim, é muito importante que a gente sempre volte lá atrás, no que estava sendo ensinado desde o início, e veja que aquilo que estava sendo ensinado é o que estamos vivendo, caminhando, prosperando. Para mim, como líder, aquilo que Deus tem me dado como visão, é importantíssimo nós vermos que nós não saímos por aqui e de repente viramos à esquerda e de repente viramos à direita e de repente chegamos num lugar, vamos começar tudo de novo. Não, nós temos um trilho, nós temos uma caminhada, e isso está de acordo com a palavra do Senhor que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, é crescente. E esse gráfico nos mostra que nós estamos vivendo isso aqui. E você participará do retorno ao início desse gráfico. A partir desse grupo de líderes, com outro grupo de novos convertidos, nós vamos ter um outro grupo de novos discípulos, que vão se transformar em um outro grupo de novos líderes, que vão gerar novas vidas. E isso é o que há de mais maravilhoso na vida de uma pessoa nessa terra. Eu conheci um homem que era diretor de um grande banco, um banco nacional. E ele se aposentou. Depois de 35 anos de trabalho naquele banco, ele se aposentou. Na semana seguinte, ele voltou ao lugar. E tinham feito uma série de mudanças lá, e uma pessoa falou assim, onde o senhor vai? Não, eu vou ali. Não, o senhor não pode entrar aqui não. E ele tomou um susto, porque aquela pessoa não o conhecia, ele não conhecia aquela pessoa não deixou ele entrar. Ele entrava ali durante 35 anos ele entrava naquele lugar, ele era o que mandava naquele lugar. Todo mundo o respeitava, todo mundo se inclinava a ele ali, e agora... Aqui, o senhor não pode entrar, não. Até que ele se explicasse, aí ele foi embora para casa, numa depressão. Ele falou assim, eu dei 35 anos da minha vida para essa empresa. E na semana seguinte, eu não posso pisar os pés lá dentro. Está certo que houve uma confusão, que ele pegou exatamente o sujeito que não o conhecia ali, tinha sido mudado, as pessoas tinham sido mudadas ali, mas... o fato é que ele se deparou com a realidade. Você pode construir 35 anos algo maravilhoso nessa vida, mas tudo passa. Se eu quero construir algo que não passa, tem que ser seguindo o que Jesus me chamou para fazer. Fazer discípulos. E discípulos que aprendem o que Jesus ensinou, que guardam o que Jesus ensinou e que passam a fazer outros discípulos. Esse é o foco principal do nosso ano de estudo aqui.
Outro aspecto interessante é que você vai dar aula aqui. Nós vamos trabalhar muito mais na prática, na vivência dos princípios de Deus para a vida ministerial de cada discípulo, do que você sentar aqui para assistir aula. Então você terá atividades específicas, como por exemplo, no próximo domingo, todos nós da Escola de Ministérios vamos chegar mais cedo. E nós vamos receber os irmãos lá no auditório. E não vamos receber só, bom dia, nós vamos receber orando e ministrando. Irmão, eu estou aqui para ministrar a sua vida. Eu quero te abençoar. Será um domingo e uma semana poderosa na presença do Senhor. E você pode passar essa semana orando, Senhor, traz as pessoas certas a mim. Põe algo do Senhor no meu coração. Eu não vou lá para dar uma palavra, uma profetada, não é isso, nada disso, irmão. Eu vou lá para ser Jesus. Um abraço, uma palavra de bênção, uma palavra profética para a semana, para a vitória. Quem sabe o Senhor tem uma palavra para a família. Deus está me dizendo que vai atuar dessa forma na sua família essa semana. Aqueles irmãos vão chegar no auditório, domingo que vem, 10 horas da manhã, e eles vão receber algo do Senhor, e você vai experimentar o que é ministrar as vidas. E lembre-se do que eu comecei a dizer, não é na nossa força. Um sorriso vale muito. O dentista sabe disso, o que vende aparelho fala isso, né? A pessoa, o motivacional fala isso, o gerente aprende isso, né? O pastor, uma boa escola aprende isso, paz do Senhor, irmã. Mas não é só isso. O que as pessoas querem receber não é só um sorriso, que as pessoas sabem que... O que as pessoas precisam receber é vida. Vida. E você vai passar a semana, Senhor, eu vou ministrar algumas pessoas. Eu vou receber alguns lá. Espalhado ali pelo hall de entrada, lá no meio das cadeiras. Não importa se alguém já foi naquela pessoa, você vai de novo. E nós vamos fazer um movimento estranho no início do culto domingo que vem. Posso contar com você? Amém? Tanto chegando mais cedo para que isso aconteça, como orando durante a semana para que você esteja cheio do Espírito Santo e transmita, seja um canal do Senhor, em nome de Jesus. Um aspecto que eu quero compartilhar nessa primeira aula é que existem alguns valores que norteiam nossa caminhada de estudo. Um deles é um que o Senhor falou comigo nesses últimos dias. Deus, apesar da modernidade dos nossos dias, continua operando da mesma forma. Isso é muito forte. Deus, apesar da modernidade dos nossos dias, continua operando da mesma forma. Ontem eu me lembrei, assim, talvez a gente possa gravar as aulas. Mas eu fiquei num conflito. Não, eu não quero que as pessoas apenas assistam às aulas no DVD, na internet. Eu quero que as pessoas estejam aqui. E, olha, Senhor, o Senhor não tinha DVD. Jesus não tinha DVD. Já pensou se você assistisse hoje o DVD de Jesus? Jesus com os discípulos. Nós vamos lá esse ano a Jerusalém. Nós vamos lá em Cesareia de Filipo. Um parque chamado Banias, que é um lugar maravilhoso, em frente à rocha, à montanha que Jesus reuniu os discípulos e perguntou a Pedro, Pedro, o que dizem as pessoas que eu sou? O que você diz que eu sou? Que coisa maravilhosa. Agora imagina se aquilo tivesse sido filmado. Você assistiu, Jesus, o senhor não tinha vídeo, eu acho que eu não vou filmar não. E por fim eu vi que era melhor, depois você descobrir que não precisa filmar, do que se arrepender de não ter filmado. Uma modernidade. E o que veio ao meu coração é, Jesus, o Senhor não precisava filmar e o Senhor formou 12 discípulos que caminharam na tua presença e fizeram diferença. Mas hoje nós temos a modernidade que nos ajuda, os irmãos da internet vão assistir, isso aí vai ser copiado, nós vamos poder distribuir, você vai poder reestudar cada aula. Se for isso mesmo para seguirmos, será uma bênção. Mas Deus continua operando do mesmo jeito.
independente da modernidade, seja ela essa ou outras que são danosas. Jesus continua operando do mesmo jeito. Oração, comunhão, palavra pura, santidade, renúncia, cruz, são coisas que hoje cada dia ficam mais distantes da modernidade, mas é a forma que Jesus continua agindo. Sim, Raquel. Trabalha mais, é que a gente pode negociar qualquer coisa, menos princípios. Né? Então, assim, eu fiquei olhando assim, eu falei, você acha isso certo? Eu disse, não. É isso mesmo, irmãos. Nós estudamos na escola, no semestre passado, a história da igreja, que um dos aspectos da decadência da igreja foi exatamente isso. Nós vamos afrouxando, já que as pessoas não têm mais tempo, não têm mais essa dedicação, então vamos nos adaptando às pessoas. E assim vamos nos distanciando do Senhor. Mas nós não podemos abrir mão dos princípios, porque Deus, apesar de toda a modernidade dos nossos dias, continua agindo da mesma forma. Outro valor importantíssimo, irmão. Nós vamos construir cada dia, não a matéria em si, não o ensino que será dado, mas o seu aprendizado. O que você vai aprender e vai viver nesse ano será construído diariamente. Não há como formatarmos, porque os dons que Deus deu ao Márcio, o revestimento do Espírito Santo que virá, o crescimento nesses dons que virá, são para uma área específica na vida do Márcio. Existem um conjunto de fundamentos, de princípios que são imutáveis, mas há uma caminhada que Deus tem com o Márcio, e nesse ano vai crescer dessa forma, e nós vamos ver isso acontecendo no decorrer do ano. Então será necessário um estudo de algo específico em função do que Deus está dando ao Márcio. Será necessário um estudo, a busca de algo específico do Senhor para a vida do Márcio. E óbvio que isso não será feito no momento coletivo, mas será construído individualmente na vida de cada um de vocês no decorrer do ano. Algumas ações imediatas de vocês no meio da congregação. Primeiro, oração e intercessão nos cultos. Quando eu chamo lá na frente, no altar, as pessoas, e falo assim, podem vir aqui os intercessores. A partir de hoje, você sabe que eu estou falando de você. Vá lá para o altar. Esteja dependente do Espírito Santo, esteja sensível ao Espírito Santo, esteja antenado com o Espírito Santo para orar por alguém, para interceder por alguém. Se você fizer algo que não deveria ter feito, pode ter certeza, o Espírito Santo vai dizer, filho, filha, não é assim, é assim. Ah, pai, é assim. É possível que ele use a minha vida, é possível que ele use a vida de outro irmão, é possível que ele fale no seu espírito diretamente, mas ele vai te ensinar. Não tenha medo. Se você tem dúvida de como fazer, de como orar, peça a Ele, Espírito Santo, me dá o sinal. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, 24 horas por dia, querendo conduzir a nossa vida em todas as coisas. Então, ações imediatas de cada um de vocês. Oração e intercessão nos cultos. Oração e serviço às vidas. Além dessa oração nos cultos, estar no culto intercedendo, Senhor, eu estou treinando, eu estou me exercitando, eu estou crescendo na Tua presença, Senhor, fala comigo, Senhor, ministra a mim, Senhor, o que o Senhor quer nessa noite, o que o Senhor quer nesse culto, o Senhor quer nessa manhã. Além da nossa ação no culto, também a nossa ação durante a semana em favor das vidas. Irmãos, continuamente, talvez todos os dias, eu tenho a experiência de ver alguém sendo abençoado porque eu fui e liberei uma palavra que Deus havia me dado.
Não por um princípio assim místico, religioso, de que Deus me revelou, não. Por algumas coisas que você pode falar, a palavra do Senhor já diz isso a respeito dos irmãos, e você fala, irmão, eu liguei para você para dizer que o Senhor te abençoará. Quem sabe é uma palavra de revelação mesmo. O Senhor mandou te ligar agora. E Deus vai usar a sua vida poderosamente em oração e serviço pelas pessoas. Porque é normal que um funcionário lá no trabalho saiba do que o outro está precisando, necessitando ou sofrendo. E de repente, E é também comum que isso aconteça até no meio da igreja. Coitado. Ai, meu Deus. Que pena. A igreja não fez nada? Mas você está aprendendo que você é um líder de Deus que vai servir as pessoas. Eu posso, eu tenho, eu faço, eu te ajudo, eu vou, eu estarei, conta comigo. E você verá, irmão, que apesar das nossas limitações, dos nossos defeitos, Deus vai nos usando poderosamente para abençoar vidas. Louvado seja o Senhor por isso. O cuidado com cada irmão e com os visitantes. Como que se forma um grupo de diáconos na vida da igreja? A gente poderia até fazer um concurso, a gente poderia dar um prêmio, a gente poderia ter um salário, as pessoas se qualificarem para se tornar um diácono, e aí tem um cargo de status na igreja, mas isso não tem nada a ver com o reino, corpo de Cristo. Aqueles irmãos que vão recebendo do Espírito Santo o encargo de cuidar das vidas, de cuidar das pessoas, de cuidar do culto. Esses dias teve um irmão que nunca eu tinha visto aquele irmão fazer isso, ninguém pediu o irmão foi lá, ficou lá no hall recebendo os irmãos e veio e foi recebendo os irmãos, e aí quando eu vi ele já estava introduzindo, porque as pessoas chegavam, não tinham lugar, onde olhava, vem cá irmão, e ele foi lá e pôs uma irmã no lugar, foi lá e pôs outra irmã no lugar. Esse é um coração que eu e você podemos ter no meio dos cultos, na vida diária da igreja, de cuidar de cada irmão e dos visitantes. Viu algum rosto que você não conhece? Vai lá, ministra, abençoa. Você é um canal de Deus na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Compreendido? Passem, por favor, a segunda página. O principal alvo da escola de ministérios é a formação de discipuladores e líderes de líderes, líderes de vidas. E aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais só em deixar você ver, vislumbrar aonde é que nós queremos chegar. Deus está trazendo à vida da igreja outros novos convertidos, pessoas que estavam desviadas, pessoas que se mudaram para perto, pessoas que estão vindo de outra igreja por vários motivos. Deus, em todo tempo, vai edificando a igreja e Deus está trazendo novas vidas. Deus vai trazer inúmeras novas pessoas através do seu testemunho, do seu trabalho ministerial, que se converterão, crescerão no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e serão seus discípulos. E você, sem que receba um título, sem que queira se promover, sem que esteja numa escalada hierárquica, não, de forma alguma. Você, naturalmente, vai crescendo como líder de outros irmãos que se tornarão líderes. É impossível eu achar que a igreja vai crescendo, 5 mil membros, 10 mil membros, 20 mil membros, e eu estou cuidando de todo mundo. Não cuido nem de 100, não cuido nem de 50. É difícil cuidar de poucos. Imagina querer cuidar de um número tão grande como o número que nós já temos. Como que isso acontece na vida da igreja? Como que isso é real na vida da igreja? Cada discípulo se tornando um discipulador, um líder. E pode ter certeza que daí a pouco você vai ter lá 5, 6, 7, 10, 12, 20, que já são
como você, cresceram e estão ganhando outras vidas, estão discipulando outras vidas, estão liderando células, estão liderando vidas. Então, o alvo principal da Escola de Ministérios é a formação de discipuladores. Aqui uma observação clara, nós vamos estudar durante todo esse período vários ministérios, várias áreas ministeriais. Por exemplo, visitação. Irmãos que têm o dom e a graça de visitação vão passar a semana inteira se alegrando com as experiências de visitação. Nós vamos estabelecer uma atividade semanal e você vai estar envolvida nela com visitação, seja nas casas, alguns nos hospitais. E com o passar do tempo, você vai crescer nesse ministério, talvez outro ministério, misericórdia, obras sociais. Você vai crescer talvez nessa área de obras sociais, de cuidar de crianças órfãos. Mas, em todo o tempo, a prioridade será formar discípulos de Jesus. Na verdade, nós não vamos, por exemplo, criar uma creche só para cuidar de menino que não tem pai, não tem mãe, não tem onde deixar. Ah, porque é obra da igreja. Não, não é obra da igreja. Não é. A obra da igreja é levar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Discipular estas vidas que receberam a mensagem para se tornarem discípulos de Jesus. E não há estratégia melhor do que você cuidar dessas crianças e levá-las ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e transformar essas crianças em líderes, homens e mulheres idôneos, frutíferos, bons profissionais, bons pais, boas mães, gente cheia da presença do Senhor, gente que vai ser abençoada e que vai ser bênção para a vida de outros. Então não é ter creche só porque tem uma atividade para que as mães tenham um lugar onde deixar a criança. É porque, muito além disso, nós como igreja temos a condição, no poder do Espírito Santo, de gerar transformação nessas vidas. Nós não vamos sair por aí dando sopa, debaixo dos viadutos, só porque tem que dar sopa, é obra social, coitados. Não, é porque nós queremos que o amor de Jesus chegue a essas vidas através da sopa, da nossa ação. Então, cuidar de vidas, formar discípulos de Jesus é nosso alvo prioritário. Líderes de vidas é o que você foi chamado pelo Senhor.